O sorriso é uma das coisas mais bonitas do ser humano. Mas ele vem sendo tirado. E junto com ele, a inocência, os sonhos, a esperança. Tirado por pessoas próximas, pessoas que deveriam proteger, dar carinho, amor, educação. O CEVAM, Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, foi fundado em 1981 para amparar mulheres e crianças vítimas de violências de quaisquer tipos. Histórias de dor, sofrimento e tristeza que parecem não combinar com as vozes que contam as histórias a seguir. Os nomes aqui utilizados são fictícios para preservar a identidade destas crianças que dividem agora com você seus tristes testemunhos de vida. Bom, meu pai, desde eu muito novinha, eu dentro de casa era tratada super diferente. Meus irmãos eram tratados de um jeito e eu era tratada de outro. Meus irmãos sempre tinham tudo, sempre tinha mais carinho, sempre tinha mais amor. Eles brincavam com meu pai e minha mãe, eu não, sempre fiquei mais excluída de tudo, sempre tinha que fazer tudo. Aí teve um certo dia que eu já tinha faxinado a casa, já tinha feito comida, tinha feito tudo em casa e feito as compras de casa. Aí eu não tinha tomado banho ainda, ia dar 1 hora, era o horário de ir pra escola. E eu fui buscar a minha irmã na escola, e nisso que eu fui buscar a minha irmã, quando eu tava quase chegando em casa, meu irmão veio e me avisou que quando eu chegasse em casa, meu pai ia me bater. E nisso meu pai me batia muito, ele me batia demais. E me batia, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu. Até uma hora que ele quebrou um cabo de um rodo aqui na minha nuca e na minha cabeça. E daí eu desmaiei. Depois quem me contou foi meu irmão, que meu pai me abusou enquanto eu tava desmaiada. E nisso, no que eu acordei, eu vi que eu tava assim, toda ensanguentada, cabeça, rosto, corpo inteiro. Tava toda ensanguentada. Meu pai pegou e me jogou no banheiro e falou bem assim, acorda, sua vagabunda. E jogou água gelada na minha cara. E falou assim que eu tinha 5 minutos pra tomar banho e ir pra escola. E eu tomei banho assim super rápido, só estanquei mesmo o sangue e fui pra escola correndo. No que eu cheguei lá na escola, que eu entrei na sala de aula, todo mundo começou a olhar pra mim e o professor falou assim, você não tem condições de ficar aqui na sala de aula. E todo dia eu chegava na escola espancada e daí o professor pegou e falou assim, que eu não tinha condições de ficar na sala de aula e me levou pra diretoria. A diretora perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, ela perguntou, você tá almoçando? Eu falei bem assim, não tem tempo de comer em casa. Eu só tomava mesmo água e olha lá, porque nem café nem almoço eu comia mesmo só na escola. Aí a diretora chamou o conselho tutelar e nisso me levou lá pro fórum para prestar queixa, só que a juíza perguntou por que eu não tinha falado na vez que a gente foi lá. Eu peguei e falei, não, porque meu pai sempre ameaçou a gente, principalmente eu. Se por acaso eu contasse alguma coisa, ele me matava. Aí, nisso, eu fui fazer perícia e confirmou que meu pai tinha me abusado. Assim, virada do ano, de 2011 para 2012, meu irmão me abusou. Passou assim, eu tava suspeitando de gravidez. Minha mãe não sabia, porque meu irmão também me ameaçava. Minha mãe ficou acreditando no meu irmão. Dizia que era eu que chamava meu irmão pra cama, era eu que ficava procurando, era eu que ficava assediando meu irmão, era eu que queria tudo. E nem sei se meu irmão me abusou das minhas irmãs já, porque minha irmãzinha, ela tenta me falar as coisas, só que minha mãe sempre olha pra ela. Minha irmã mais nova vai fazer 7 anos. Às vezes eu sinto. Às vezes eu me sinto culpada por ter separado toda a minha família. Começou quando eu fui morar com a minha mãe. Eu tinha de 12 anos por aí. Começou com 13. Meu padrasto fez uma proposta à minha mãe, que era a minha mãe, eu e meu padrasto. Minha mãe pediu pra mim se eu queria. Eu falei que não. Aí meu padrasto batia muito nela porque eu não aceitei. Nisso, como eu gostava muito da minha mãe, assim, eu dava minha vida pra minha mãe, eu aceitei. Porque senão ele falou que ia matar eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Ele começou a me agredir, começou a me abusar.
Começou isso, foi 3 anos que eu morei com meu padrasto. Nesses 3 anos eu fui abusada. Eu, de noite, aí de dia eu era espancada pelo meu padrasto. Quando eu tinha 6 anos, meu padrasto mexeu comigo, me abusou. Aí, dos meus 6 aos 10 anos. E eu tinha medo dele, porque eu ameaçava. Eu ameaçava minha mãe. Eu ameaçava de matar meus irmãos, sabe? Aí minha mãe foi presa. Aí eu tive que ir pro abrigo com meus irmãos. Aí quando eu tinha 13 anos, meu pai me adotou, ou meu pai me pegou, porque eu não conhecia meu pai. Aí eu fui morar com meu pai, e meu pai também tentou, mas não conseguiu. E como ele me levou para mim trabalhar, e não deixava eu estudar, nem eu nem meus irmãos. Aí eu fiquei 5 meses com ele, depois fui pro abrigo, e depois minha tia foi me buscar. Aí eu vim pra cá, pra Goiânia. Aí ela começou a querer que eu ficasse dentro de casa e que eu arrumasse a casa todo dia. E eu não podia sair para andar com meus amigos, tinha que ficar arrumando a casa. E xingava minha mãe, ficava me xingando, falava que minha irmã não gostava de mim porque que eu era uma vagabunda. Aí eu não gostava, peguei e fugi de casa da minha tia e vim pra cá. Aí eu tô aqui, até hoje. Aí eu não recuperei ainda. Não, porque, sim, eu me sinto, assim, ainda menina, ainda inocente ainda. Meu pai pôs nós pra dormir com homem, e quando os homens estavam bêbados, era bem assim, eles ficavam bêbados, aí meu pai chamava os amigos deles pra sacar lá em casa. Só que quando eles iam, minha irmã dormia já, nós ia pra cama. Aí eles pediam pra eles ficar na cama com nós, aí eu fui sair e fui lá pra casa da minha amiga. Meus pais bebiam demais. Uhum. E o que acontecia quando eles bebiam? Batiam em nós. Eu não sabia o que aconteceu com ela mais, porque ela ficava sozinha em casa. Eu ficava lá. Abusava de mim. Eles abusavam de você. Foi muito tempo? Foi. Muitas vezes? Foi. E você falava pra ninguém, não? Falava, mas só que não adiantava. Com quem que você falava? Falava com minha mãe. Ela falou assim só se ela visse. Só se ela visse que ela acreditava. Caso contrário, não acreditava, não. Que andava conta que tem problema nas pernas. Assim, eu prefiro esquecer de uma vez. Eu acho muito ruim. Porque a vida que eu passei não é fácil, não. Eu morava lá no Maranhão. Aí meu pai começou a abusar de mim. Eu tinha uns 4 para 5 anos. Aí ele começou a abusar de mim até os 6 anos. Aí minha mãe me trouxe pra cá, pra Goiânia, e passou. Quando eu fiz 11 anos, meu padrasto começou a abusar de mim também. Foi em volta de uns 3 meses. Ele tinha parado um bom tempo. Aí quando eu vi que ele ia fazer de novo, eu contei pro meu irmão. Aí meu irmão ligou pra minha mãe. Ela ficou sabendo. Aí ela chamou ele lá na sala pra conversar com ele, só que ele negou, ele disse que não fez nada comigo. Aí ela acreditou nele. Aí no outro dia, a mulher lá da igreja onde eu frequentava, ela disse assim que talvez iam os conselheiros lá na minha casa. Aí eu tava sentada lá na porta, eles passaram e perguntaram pra mim qual é meu nome e qual é o nome do meu padrasto. Aí eu contei minha história pra eles, aí eles me trouxeram pra cá. Eu tô superando. Só porque é triste saber que meus irmãos não querem me ver, que minha mãe também não acredita em mim.
O CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, é uma ONG que luta em favor dos menos favorecidos, principalmente de mulheres, crianças e adolescentes vitimadas no seu seio familiar. Há 33 anos, o CEVAM luta em favor dessas pessoas. Esse projeto vem amparar as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual familiar. São aquelas meninas que tiveram a sua infância roubada por um agressor e esse agressor é alguém familiar, pai, avô, tio. Estamos nessa luta em favor dessas crianças que muitas vezes chegam ao abrigo sem saber por que elas estão sendo conduzidas para cá. Por quê? O agressor as aliciam, mostram para essas meninas o que tem elas serem abusadas, só que elas não vêem nesse parâmetro. Elas vêem num parâmetro de algo normal. Quando elas se deparam com a violência em si que elas sofreram, elas se revoltam muito. Elas passam a ter nojo até do seu próprio corpo, da sua boca, do que elas fizeram com esses agressores, que são os pais, avós, tios. Muito difícil encontrarmos uma menina ou uma adolescente que foi vítima de alguém que não faz parte do seu contexto social, que não faz parte da sua vidinha. Aqui, além de oferecermos escola, alimentação, um lugar aconchegante onde elas podem dormir sem medo do escuro, sem medo daquele agressor, sem medo do que possa acontecer na noite, de acordar com o pai na cama delas, ou com o tio, ou com o avô, ou ser deparada por esses monstros, elas ainda encontram uma orientação, elas ainda encontram médicos, psicólogos, e nós precisamos muito da ajuda da população. São diversos meninos e meninas que chegam todos os dias ao CEVAM. Através da justiça, de denúncia, fugidos, buscando socorro. Inúmeras crianças que chegam machucadas fisicamente, devastadas emocionalmente, com feridas muito difíceis de curar. Crianças de 2, 6, 10, 15 anos de idade que foram privadas de suas infâncias. E tudo por causa da loucura da família, o silêncio de suas mães, da violência de seus pais ou da omissão da sociedade. Salva-me del lascigno, estou em tua tu voluntad, me del olvido, salva-me della soledad, salva-me. Até quando ficaremos só assistindo a esse filme?